Bom dia, meu nome é Valéria Leitão, vou tratar do meu projeto do doutorado em desenvolvimento, né, que é o desenvolvimento de um protótipo de vacina antitumoral para adjuvância no tratamento do câncer de colo uterino, um potencial biotecnológico baseado em células dendríticas. Bom, o câncer de colo uterino, a gente sabe que os tipos oncogênicos do HPV são a principal causa do carcinoma epitelial cervical. Já tem-se vacinas profiláticas que se mostraram eficazes, porém elas não contemplam e não erradicam a doença, pois tem outras variantes virais que não estão ali não estão incluídas no desenvolvimento dessas vacinas, além do que também essa cobertura ainda não é otimizada, então a gente não consegue erradicar a doença por inteiro. Então, a vacina terapêutica, ela é diferente dessa profilática, a gente quer trabalhar com uma resposta imune de um tumor que já está estabelecido. E aí a gente tem que relembrar que o crescimento tumoral ele se dá porque algumas respostas imunes frequentemente falharam, né? E aí esse crescimento acontece. Por quê? Alguns mecanismos especializados para evadir da resposta imune do hospedeiro. As células tumorais são derivadas de células do próprio hospedeiro e aí ela se assemelha e não consegue se tornar alvo do sistema imune. Muitos tumores tendem a ser fracamente imunogênicos, mas, assim, em contrapartida, cabe a gente tratar aqui sobre o crescimento tumoral, que melhora do ponto de vista da nossa pesquisa. Tumores induzidos por vírus oncogênicos induzem respostas mais fortes imunes, né? Porque essas proteínas, esses antígenos virais são estranhos. E aí, já em 1950, a gente já tinha uma avaliação de imunologia e tumor, quando se fez um estudo com um camundongo, em que você induziu a carcinogênese por meio químico, e aí esse camundongo teve esse crescimento tumoral, após isso ele foi ressecado. Ele gerou uma resposta de células TCD8. Então, após a ressecção desse tumor, nesse mesmo camundongo original e um singênico, que seria um gêmeo idêntico dele, se fez o transplante dessas células. Nesse camundongo original, que já tinha célula CD8, não houve crescimento tumoral, mas no singênico houve crescimento tumoral, ele não tinha nenhuma memória. Porém, quando você fez transferência dessas células TCD8, houve erradicação do tumor. Então, não há nada novo. A gente também tem o mesmo sistema para já avaliação de melanoma, em que você pode tirar as células do tumor e fazer uma cocultura com células mononucleares que ficaram ali na periferia daquele tumor, faz essa cocultura, isola as células CD8 e a partir daqui você vai oferecer e ver qual que vai ter reconhecimento após esse amadurecimento dessas células, dessa cocultura, para a gente ver aonde a gente pode sequenciar e criar um protótipo, digamos, dessas vacinas, né, terapêuticas. Então, a gente vê aqui, nessa linha 1, não houve reconhecimento, na linha 2 não foi, mas aqui a gente já tem, sim, um reconhecimento do antígeno tumoral. Lembrando que essas células dendríticas, o que vai tornar ela de imatura para madura, o que faz esse amadurecimento é a capacidade dela sensibilizar uma célula T virgem, né? Então, o que que a gente tem? Aqui ela tem vai ter uma transformação do seu citoesqueleto após essa sensibilização, que pode ser por um patógeno, uma citocina, um pump ou um dump, e aí ela vai se deslocar para os órgãos linfóides secundários, e lá ela vai, após após essa primeira exposição aqui, ela vai começar a produzir citocinas, moléculas coestimulatórias, MHC de classe 2, e a depender do tipo de estímulo que ela recebeu nesse órgão linfóide secundário. Então, baseado nisso, a gente vai ter uma célula dendrítica agora mais especializada, e a depender do tipo de citocina que foi o estimulante dessa especialização, digamos assim, ela vai virar um linfócito regulador, um linfócito auxiliar, e o que caracteriza isso, como a gente já estudou na imunologia, são as moléculas que elas são capazes de
de secretar aqui após o seu amadurecimento. Então, essa célula dendrítica ela é derivada de um monócito e a gente sabe que o que vai diferenciar ela de um monócito de uma célula dendrítica madura vai ser também os outros estímulos dessa geração. A ativação a gente já discutiu aqui, mas a gente pode inclusive maturar com alguns coquetéis, já tem artigos mostrando isso, e essa célula T madura é capaz de reconhecer essa célula tumoral, a gente pode cultivar e sim fazer esse protótipo de vacina, seria essa a estratégia em relação ao tumor. Assim, esse trabalho ele justifica-se porque essas células dendríticas, por serem apresentadoras de antígenos, elas funcionam muito bem para reconhecer, adquirir, processar e apresentar antígenos para linfócitos T, iniciando uma resposta imune adaptativa antígeno específica mais eficaz na eliminação da maioria dos tumores. Então, como objetivo geral da pesquisa, a gente pretende desenvolver e padronizar um protótipo de vacina a partir da transfecção de MOD6. Aí eu vou ficar sempre falando MOD6, que são monócitos células dendríticas, tá? Com o RNA total do lisado tumoral do câncer cervical como estratégia para indução da imunidade específica. E entre os objetivos específicos, a gente deseja detectar a assinatura gênica do câncer cervical, padronizar a transfecção do RNA total, analisar a eficácia da transfecção, avaliar a atividade linfoestimuladora dessas células transfectadas e caracterizar o perfil de resposta imune desenvolvida. Para isso, a gente vai fazer esse amadurecimento de monócito, vai demorar mais ou menos uns 7 dias para fazer essa cultura para uma célula dendrítica madura. E depois disso, a gente vai fazer eletroporação com RNA total de células tumorais, e aí a gente tem essa célula dendrítica ativada. Então, a partir de um paciente com tumor, a gente faz essa extração de RNA, a partir de sangue de doadores saudáveis, extrai os monócitos para chegar na obtenção dessa célula híbrida, para depois fazer a fenotipagem, proliferação de citocinas. E lembrando que no outro seminário a gente tratou de qual era o perfil da população estudada, a gente selecionou só as pacientes com HPV 16, que na nossa amostra era um número de 47, no nosso caso a gente está trabalhando com 46 amostras, porque uma amostra ficou com a identificação comprometida, e aonde nós estamos na pesquisa nesse momento. A gente já fez a extração de RNA a partir de fragmentos tumorais do Banco de Tumores do Maranhão, do Hospital Universitário. A gente fez a extração desse RNA e já avaliou essa integridade desse RNA obtido através da transcrição reversa de todas as amostras, e fizemos também uma quantificação desse cDNA por espectroscopia. E aí, que ponto a gente está? Na determinação da assinatura genética dessas amostras para oncogenes, né? Foi esse aqui que a gente teve, na verdade, um gargalo, que a gente demorou, não estava conseguindo fazer com kit, e só essa semana a gente conseguiu fazer o de uma amostra, mas a gente ainda não conseguiu fazer a leitura, porque foi essa semana que deu certo essa reação. Eu deixei aqui, né, só para saber como é que a gente foi feito, embora isso já esteja disponível no projeto, como foi feito, os kits, não vou ler, porque eu acho que fica cansativo, extração do RNA, transcrição reversa, os kits utilizados, os processos, a quantificação por espectroscopia, e mapeamento de oncogenes, que é o ponto que a gente está, como eu falei, atualmente o setup está em andamento, a gente conseguiu testar uma amostra, mas as placas ainda não foram analisadas. Agradeço a atenção de todos, a professora Desterro, que não aparece na foto, infelizmente, a professora Flávia, que é a orientadora, essa aqui sou eu, e o Pedro, que é o aluno da graduação. Obrigada pela atenção, bom dia.